Receber da parte de Deus uma palavra que encha meu coração de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver, meu sermão estava aqui, mas eu acho que veio para cá. Ele andou. As coisas têm perna também lá na casa de vocês? Aqui na igreja tem perninha, tem um monte de perninha. Amém? Amados, eu quero trazer uma palavra para você e quero passar também aqui uns slides. Apaga a luz para mim, por gentileza. Isso. O André vai passar alguns slides aqui e a gente vai falar um pouquinho desses slides. Você precisa usar um pouquinho a cabeça. Na verdade, não é esse, André, é do Papai Noel primeiro. Isso aí, esse aí. Parece que tem um intruso na manjedoura, né? O outro. Parece que tentaram substituir quem morreu por nós. E não, pode voltar. E esse daí, então, trocaram o bom mestre pelo bom velhinho. O que o bom mestre pode dar? Palavras de vida. E o bom velhinho? O interesse qual que é? Só presentes. E aí tem um outro, que a gente vê Jesus ali esperando alguma coisa, mas na verdade quem recebe? Papai Noel da Coca-Cola. Vamos ver? E novamente a gente vê ali uma imagem que tem várias interpretações. Fica livre para você. A menina com o pequeno urso. Eu gosto tanto dele. Mas Jesus tem algo maior. Diferente do Papai Noel, né? Que entrega, mas não pede nada em troca. Mais um. Esse também não precisa de explicações. Esse é o que eu mais gostei. Gente, esse aqui é o cara. Ei, Noel, mas você também não existe, né? Mestre, desisto. Devolva meu fardo. Ele é muito mais suave que o seu. Você vê como o mundo trocou, irmãos? O Salvador por um presenteador. O outro, esse é o Renato que gosta, né, Renato? Renato gosta. O outro, esse aí, eu não ia nem pôr, sabe? Mas eu achei que é importante que a gente pensar um pouquinho. O que você leva ali? Muitos presentes para o mundo todo, mas eu levo um só que alcança a todos. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Eu quero falar para você dos sinais do Natal. 2 sinais do Natal. E o primeiro sinal está em Lucas capítulo 2, versículo 8. É o sinal da manjedoura. Qual que é o primeiro sinal? O sinal da manjedoura. Ora, havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Irmãos, aqui está a primeira prova que Jesus não nasceu em dezembro, porque em dezembro, em Israel, faz frio, chega até nevar. E os pastores não iriam estar nos campos, guardando suas ovelhas, no frio. Jesus nasceu em outro dia. Mas o dia que Jesus nasceu não importa. Importa que ele nasceu. Eu estou festejando o Natal hoje. Ontem lá em casa a gente fez um jantar para a família. Festejamos com eles. Mas o meu Natal está sendo festejado hoje, com os meus irmãos,
nós estamos lembrando daquele que veio ao mundo. Não importa o dia, mas importa que ele veio. Amém? E eis que e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, um anjo, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Irmãos, ver um anjo com glória, com esplendor, deve ser muito diferente, porque eles ficaram aterrorizados, né? Alguém já viu fantasma aqui? Não? Se você viu, eu vou orar por você. Mas só para saber, né? Que a pessoa fica aterrorizada quando ela vê um fantasma. Mas eles ficaram aterrorizados porque viram um anjo, um ser de luz, algo diferente. Já pensou aparecer um anjo aqui que brilha mais do que essas luzes? O que você faria? Eu acho que ficaria só eu e o Renato aqui. E o pastor Jorge. Nada, todo mundo ia sair, até o Faco ia sair correndo. Que não corre, ia sair correndo. Então a Bíblia diz que eles ficaram com grande temor. E o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Outro texto. Hoje, naquela noite Jesus tinha nascido. Então o anjo disse para os pastores: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quem sabe qual é a cidade de Davi mesmo? Onde Jesus nasceu? Belém. Então a cidade de Davi é Belém. Por quê? Porque também era a cidade onde Davi morou, onde Davi também nasceu, o rei Davi. Então, irmãos, essa aparência celestial dos anjos trouxe um grande espanto. Mas os anjos disse o quê? O anjo disse o quê? Não fiquem com medo. Eu vim te dar uma boa notícia. E qual é a boa notícia que o anjo veio trazer? Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. E o que o Salvador faz, amados? O que o Salvador faz? O que o músico faz? Toca, não é isso? O que o Salvador faz? Salva. E quando esse Salvador veio ao mundo, ele não veio ensinar como você deve ser salvo. Ele veio salvar. Alguém aqui já se afogou? Levanta a mão. Já se afogou? Já se afogou? Alguém já se afogou? Alguém ajudou você? Tchau. Ele chegou para você e falou assim: Adilson, calma, eu vou te dar 10 passos para você parar de se afogar. Foi isso? Ele falou assim para você: Adilson, não respira, para de respirar, aprende a respiração. Foi isso que ele falou? O que ele fez? E aí? Te salvou. E o que você fez? Nada. Ele não fez nada, porque o Salvador o salvou. E muitas vezes nós vemos para a igreja porque nós queremos aprender a fazer alguma coisa para a nossa vida ser diferente. E aí você até tenta fazer. Nós até vemos pessoas se esforçando para serem diferentes, para serem pessoas melhores. Porque a primeira coisa, quando a pessoa pensa de ir para uma igreja, ela fala assim: eu vou para uma igreja porque eu vou mudar. Eu quero ser diferente. Então, eu vou mudar. Vou dar um outro exemplo para você. Alguém já passou por uma cirurgia? Renato, C. Quando vocês passaram por essa cirurgia, o que o médico fez com vocês? Primeira coisa, deu uma anestesia. Quem fez uma cirurgia que dormiu, precisou dormir? Levanta a mão. Olha lá. E aí, quando você acordou, o médico pôs um filme de como você, anestesiado, pegou o bisturi e fez essa cirurgia em você próprio. Foi isso que aconteceu?
Quando você acordou, você viu o quê? Você viu que você já tinha passado por uma cirurgia. Você viu alguma coisa? Não. Quando você acordou, já estava feito. Você não fez absolutamente nada. Quem fez? Quem fez? O médico. Mas para que o médico fizesse, você teve que fazer apenas uma coisa. Qual que é? Permitir que ele fizesse. Sim ou não? E se você não estava em condições de permitir, alguém teve que assinar por você e permitir por você que o médico fizesse isso. Sim ou não? O médico te salvou. A mesma coisa é o Senhor. Quando você vem para a igreja, você não deve vir pensando em mudar, mas você deve vir pensando em entregar a sua vida. Você não deve vir pensando em fazer as coisas, mas você deve vir para aprender a palavra, receber de Deus, e aí Ele vai fazer por você. Jesus não te ajuda a fazer nada, Jesus faz na sua vida. Ele não só livra você do inferno, mas Ele resolve os seus problemas. Problemas no casamento, problemas financeiros. Ele quer resolver, Ele quer fazer por você. Porque se você tem problemas, é porque você é uma pessoa problemática. Sim ou não? Ué, quem tem problemas é o quê? Problemático. Sim ou não? E se você tem um problema que você não consegue resolver, você não vai resolver. Agora, o Salvador, o sentido do Natal qual que é? Veio o Salvador. E o Salvador veio para salvar. Ele não veio para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Ele não veio para te ensinar a ser alguém que vai evoluir, que vai ter novos pensamentos, que vai ter uma filosofia de vida. Ele veio para te salvar. Mas não salvar apenas da condenação e da morte, mas salvar você da ilusão deste mundo, da depressão, da ansiedade, das dúvidas, de tudo. Ele veio para nos salvar. Amém? E qual que é a única condição? Nos entregar a Ele. E aqui então tem a ilustração do cordeiro que eu quero dizer para você, porque Jesus ele veio, está lá em Lucas 2, capítulo 8, versículo, no próximo versículo, André. E hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador e Cristo o Senhor, outro texto. Tem mais um? E isto servirá de sinal para vocês, que encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Quem sabe me dizer? Hã? Um cesto? O que mais? Manjedoura é um coxo. Quem já viu o coxo de vaca comer? Vocês já viram? É aquilo. Só que é diferente do que a gente pensa. Esse coxo, ele era e é ainda em Israel assim, de pedra. Apaga a luz, por gentileza. O André vai mostrar para vocês aqui as fotos de algumas manjedouras. Ó, isso é uma manjedoura, é de pedra. Você vê que era escavado na própria pedra. Naquela época, a manjedoura ela era escavada na própria pedra. Ela não era construída, mas ela era escavada. A outra está lá mais bonitinha, como se fosse no modelo para receber Jesus, né? Dentro do estábulo, uma manjedoura de pedra com feno para receber Jesus. Continua. E ali uma outra manjedoura, para você ter noção mais ou menos do que é. E aí acabou. Pode acender a luz. Você percebe que essa manjedoura ela é escavada em pedra. Mas tem um outro lugar que Jesus também ficou, que também era escavado em pedra. Quem sabe qual era? Que José Arimateia comprou. O seu túmulo também foi escavado em pedra. Então, aonde Jesus nasceu, foi escavado na pedra. E aonde ele morreu, também foi escavado na pedra. Volta a imagem, André, se puder voltar. O que parece isso, irmãos? Não parece um caixão?
Porque naquela época, os caixões também eram feitos daquele jeito. Sabe por quê? Porque Jesus foi a única criança que nasceu para morrer. Todas as crianças nascem para quê? Para viver. Mas Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. E uma prova disso é o seguinte, que quando os magos vieram até Jesus, trouxeram 3 presentes. Quem lembra? Eu preguei esses dias. Ouro, mirra e incenso. O ouro, porque era para a glória de Deus. Porque Jesus veio e nasceu para a glória de Deus. O ouro representa a glória. O que representa o ouro? A glória. Por isso que no céu as ruas são de ouro, na verdade as ruas são de glória. Não é esse ouro, mas é a glória de Deus. Porém, eles também trouxeram o quê? Mirra e incenso. Para que servia a mirra e o incenso? Exclusivamente, na sua maior parte, a mirra e o incenso era usado para os enterros, para os funerais. Então ali os magos estavam trazendo presentes dizendo, ele veio para a glória, mas ele veio também para morrer. No entanto que Jesus, um pouco antes da sua morte, uma mulher derramou mirra sobre ele e ele disse, ela está me preparando para a minha própria morte. Amém? Então Jesus é aquele que nasceu para morrer. Foi o único que nasceu para morrer. Agora, por que ele nasceu num estábulo e nasceu numa manjedoura? Deixa eu contar a história para vocês do cordeiro. Esses dias eu preguei e eu estava ensinando vocês que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas de figueira. Quem lembra? Das folhas de figueira. Só que as folhas ficavam desajeitadas e caíam. Veio Deus e cometeu o primeiro assassinato, homicídio, matou um animal. E Hebreus fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, provavelmente o animal morto era um cordeiro. Ele era um cordeiro. E a Bíblia vem dizendo então que com o passar dos anos, Abel veio e ofereceu um sacrifício a Deus, que também era um cordeiro. Por quê? Porque isso era uma sombra. Diga sombra. A Bíblia, no Antigo Testamento, possui sombras. Por exemplo, a sua sombra é você? Não, é a sua sombra. Aquele cordeiro morto no Éden era a sombra de Jesus, que também seria morto pelo homem. Amém? Aquele cordeiro que Abel matou e derramou o seu sangue, também é a sombra de quem? De Jesus, representava Jesus. Quem lembra da história de Abraão? Que Sara não podia ter filhos. E Abraão teve um filho já velho, com 99 anos. E o menino, quando estava grande, com o nome de Isaque, ele então era aquele que seria o filho da promessa. E aí então Deus pediu esse filho para Abraão, o primeiro, o primogênito, a primícia. E aí então a Bíblia diz que Abraão subiu no monte para oferecer Isaque. Para matar Isaque e oferecer para Deus. Mas quando ele foi matar Isaque, veio uma voz do céu e disse, não mate o teu filho. E foi ali então uma profecia que se cumpriu, que Deus pensou mais ou menos assim, como você não negou o seu filho para mim, eu também não vou negar o meu filho para a humanidade. Quem crê? E naquele momento, Isaque perguntou assim para Abraão, pai, mas cadê o cordeiro? Porque aqui tem a lenha, aqui tem a pedra, está tudo certo. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o pai disse o quê para Isaque? Quem sabe? Deus proverá um cordeiro para si. E a Bíblia diz que aquele cordeiro estava no meio dos espinhos. E estava preso pelos chifres. O que simbolizava aquele cordeiro? Ele foi lá, foi liberto e foi morto. Aquele cordeiro era a sombra de quem? De Jesus. Era a sombra de Cristo que viria. E aqueles espinhos no seu chifre representavam o quê? As coroas de espinhos que estava sobre Cristo. Quem está entendendo?
Durante 1.500 anos, os cordeiros eram sacrificados. Só que a mensagem era o seguinte: um dia virá um cordeiro, e ele também será sacrificado. Só que existia um ritual. Esse cordeiro era Jesus, né? Existia um ritual. Qual que era o ritual? Uma vez por ano, o homem chefe de família pegava-se 2 cordeiros e levava esses 2 cordeiros até o sacerdote, aquele que ficava no templo. E antes então de entregar o cordeiro para ele ser morto, o pai de família colocava a mão sobre a cabeça desse cordeiro e confessava ali todos os pecados que ele achava que existia, que ele achava que podia existir na sua família, em si. E aí entregava o cordeiro para o sacerdote. E o sacerdote então matava o cordeiro. E como que saía aquele homem diante do sacerdote? Sem culpa. Porque ele entregou o cordeiro. Ele passou a culpa que ele tinha para o cordeiro. E aquele cordeiro foi morto. E isso foi durante 1.500 anos. Uma sombra, um símbolo do que seria quem? Do que seria Jesus. E nós vemos que isso foi acontecendo, até que aparecesse o cordeiro, que seria morto de uma vez só. E esse cordeiro seria o próprio Jesus. No entanto, quando Jesus entrou para ser batizado por João Batista, o que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, só poderia ser aceito e perdoado aquele que levasse quem? O cordeiro. Tinha que levar um cordeiro, porque o cordeiro representava aquele que viria e que morreria por nós. Aquele que fosse diante do sacerdote sem o cordeiro, ele receberia o perdão? Receberia? Não. Precisava levar o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Você vem até aqui na igreja, você vem diante do altar, diante do sacerdote, você precisa trazer quem? O cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Se você não trazer o cordeiro, você não é aceito. E trazer o cordeiro fala do quê? Fala justamente de você não fazer as coisas pela sua própria capacidade. O que o homem fazia quando ele colocava a mão sobre o cordeiro? Quem está dormindo, diga amém. Ninguém. Porque está dormindo. Eu estou vendo que tem gente dormindo. Não acompanha e dorme. Então olha só, presta atenção. O que o homem fazia? Ele colocava a mão sobre o cordeiro e confessava os pecados sobre o cordeiro. Isso foi durante 1.500 anos. Nós então vamos diante de Deus e trazemos também o nosso cordeiro. Quem é o nosso cordeiro? Jesus. Jesus é o nosso cordeiro. Agora você começa a entender por que Jesus nasceu num estábulo. Quem está comigo, diga amém. Por que Jesus nasceu num estábulo, irmãos? Porque ele era quem? O cordeiro. Jesus nasceu num estábulo porque ele era um cordeiro. E por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Porque ele também representa um cordeiro. O que os anjos disseram? Eis o sinal. Vocês vão encontrar o bebê envoltos em panos e deitado numa manjedoura. Outro texto, André. O outro. Olha só. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, fala de onde Jesus nasceu. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E suas origens estão no passado distante, em tempos antigos.
Belém ficava a 7 quilômetros de Jerusalém. Fica a 7 quilômetros de Jerusalém. Belém. E Belém significa casa do pão. Diga, casa do pão. Onde Jesus nasceu? Em Belém. O que significa Belém? Casa do pão. Só que Belém, Efrata, por quê? Próximo a Belém, como se fosse um bairro de Belém. Efrata significa frutífero. Presta atenção, olha aqui para mim. O que significa Efrata? Frutífero. Então significa que Jesus é aquele que nasceu na casa do pão, ou seja, a casa do pão, para que nós comêssemos do pão e nos tornássemos frutíferos. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque ele nasceu na casa do pão. E por que ele nasceu na casa do pão? Porque ele é o pão da vida. E quem come dele se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Agora, tinha um monte de manjedoura em Belém. Porque todo mundo criava ovelha, sim ou não? Presta atenção, olha para mim. Mas havia uma manjedoura específica, um local específico aonde o Messias nasceria. E todo mundo sabia qual era esse local. Todo mundo tinha um entendimento de onde era esse local. E aonde era esse local? Que estava lá no livro de Miqueias, 700 anos antes de Cristo, havia essa profecia. Assim, quanto a você, ó torre do rebanho. Qual que é o nome? Torre do rebanho. Ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus nasceria em Belém, mas nasceria no local mais detalhado, que seria a torre do rebanho. E o que é a torre do rebanho? Lembra que eu te falei? Os homens iam uma vez por ano fazer o sacrifício e levava o cordeiro, sim ou não? E aí então esse cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, nenhuma mácula. Ele tinha que ser perfeito. Se ele fosse manco, se ele tivesse algum defeito, ele não poderia ser oferecido. Assim como Jesus. Jesus era perfeito. Então ele deveria ser oferecido de uma forma perfeita. Os homens viajavam às vezes 200, 300, 400 quilômetros. No caminho, esses animais se machucavam e não poderiam ser oferecidos. Mas havia na cidade de Belém, em Efrata, sacerdotes que criavam carneiros para o sacrifício. Então o viajante ia despreocupado, chegava em Jerusalém, andava mais 4 quilômetros, comprava o carneiro da mão do sacerdote perfeito e levava para o templo para ser sacrificado. E esse local se chamava o quê? Torre do rebanho. E esses pastores sabiam onde era essa torre do rebanho. E peculiarmente, quando esses cordeiros nasciam, os sacerdotes pegavam esses cordeiros e colocavam eles em uma manjedoura, para que eles não se machucassem, porque eles tinham que ser perfeitos para o sacrifício. Então esse era o sinal dos pastores, porque eles conheciam muito bem esse lugar. Então eles foram no lugar certo. A manjedoura era o sinal, porque aquele que era perfeito tinha nascido e iria ser preservado perfeito, para que fosse morto, para que fosse entregue e para que nós tivéssemos uma nova vida. Quem está comigo, diga amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Esse seria o último cordeiro. Não haveria outro cordeiro. Esse cordeiro seria o último que seria entregue e que não haveria mais cordeiro, porque esse cordeiro, o cordeiro de Deus, a primícia de Deus, seria entregue para a salvação de muitos. Quem crê nisso? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal nos fala aqui de Isaías, capítulo 7, versículo 14,
que é do próprio Senhor. Tem um outro sinal, mas não vai dar tempo, que é o sinal da Virgem, mas eu quero passar esse sinal aqui para você. O primeiro sinal é o sinal da manjedoura, o segundo é o sinal da Maria, virgem, e o terceiro é esse sinal, que é o sinal do próprio Deus. Ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e a chamará Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Quem sabe dizer? Deus conosco. E o que significa Deus conosco? Significa que Deus é comigo, mas também é com você. O que essa profecia queria dizer? Essa profecia foi há 800 anos antes de Cristo. O que essa profecia queria dizer? Queria dizer o seguinte: que o homem não ficaria mais sozinho. Agora Deus estaria com o homem. Ele nasceu em uma manjedoura, mas a manjedoura ficou vazia, porque ele cresceu. Ele foi para uma cruz, mas a cruz também ficou vazia, porque ele foi enterrado. Mas ele foi para o sepulcro, mas o sepulcro também ficou vazio, porque ele ressuscitou. E nós esperamos que ele volte. Mas ele não nos deixou sozinho. Ele deixou o seu representante. Quem é? O Espírito Santo. E ele está conosco a todo o tempo. Diga: Deus está comigo a todo o tempo. Salmos 23, 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me protegem. Volta lá no versículo 1, André. 23, 1. Não sei se está fácil põe a outra Bíblia então, normal. Salmo 23, 1 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos dizendo assim: olha, o Senhor cuida de mim, nada vai me faltar. Aí ele continua dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele diz assim: ele me leva em lugares que eu possa descansar. Lembra como a multiplicação dos pães? Que ele mandou os homens sentarem na grama, nos pastos. Então, ele faz isso conosco, ele nos leva a verdes pastos. E guia-nos, 2, e guia-nos mansamente a águas. Ou seja, a nossa vida não é uma vida tribulada, é uma vida tranquila, porque ele nos guia, porque ele é o Salvador, ele veio para isso. Versículo 3. E ele diz assim, o próximo. Não vai. O Senhor vai nos dar um computador novo, em nome de Jesus. Amém? Mas o versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você percebe que ele nos leva a águas tranquilas. Você percebe que ele nos leva a verdes pastos. Mas o texto também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ainda que eu saia do caminho e vá para caminhos errados. Ainda que eu saia do caminho e perca o foco. Ainda que eu saia do caminho e comece a fazer coisas que eu faça com que as pessoas se afastem de mim. Ainda que eu saia do caminho e perca dinheiro. Ainda que eu saia do caminho e aconteça um monte de coisa. O salmista diz: não temerei, porque tu estás comigo. Porque ele é o Deus conosco. Diga: ele é o Deus conosco.
Mais uma vez, Ele é o Deus conosco. Só que a grande impressão é que muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, e a justificativa qual que é? Eu errei. Eu cometi os meus erros, e eu preciso pagar por eles. Então nós achamos que quando nós erramos, Deus nos abandona. Achamos que quando nós falhamos, Deus nos abandona. Então, eu não preguei muito bem. Então, Deus não é comigo. Eu não tenho sido um bom pai. Então, Deus não é comigo. Porque, afinal de contas, eu que não tenho sido. Mas Ele diz, ainda que eu ande, ainda que eu me desvie, Ele está comigo. Porque é esse o sentido do Natal. Ele veio para estar com você. Amém? Ele veio para estar com você. E o sinal é esse, o sinal é Ele próprio. O sinal é que Ele não te desampara, Ele não te deixa. E o sinal qual que é? É que Ele é o Salvador. Ele não veio para ensinar você a ser salvo. Ele não veio para te dar uma fórmula para você restaurar a sua vida, restaurar sua finança, restaurar seu casamento, restaurar suas emoções, restaurar sua saúde. Ele veio para te dar saúde, Ele veio para te dar restauração. E não é por isso que às vezes você acha que você está distante e que você não merece o favor dEle. Ele está com você. Ele é o Deus conosco. Ele está comigo. Mesmo quando as coisas dão errado, Ele está comigo. Quando as coisas dão certo, Ele está comigo. A todo momento Deus está comigo, porque Ele veio para estar com você. Amém? Ele veio para estar com você. Esse é o sentido do Natal. Ele veio para estar com você. Ele pagou o preço, Ele foi perfeito. E Deus permitiu que o diabo o testasse. Porque além dele ser Deus, ele também era homem. Porque ele precisou entrar pela porta da frente. Você entra na sua casa por que porta? Pela porta da frente. E o ladrão, quando ele entra nas casas, ele pega a chave e entra pela porta da frente? Ele entra pelo fundo. E Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, dono das ovelhas. Eu entro pela porta da frente. Mas o ladrão e o salteador, ele entra pela porta dos fundos do aprisco. O diabo entrou pela porta dos fundos. O que ele usou para entrar? A serpente. Mas Jesus entrou pela porta da frente. Ele foi concebido pelo Espírito Santo através de Maria. Ele entrou pela porta da frente. Por quê? Porque ele tinha que ser melhor que Adão. Ele tinha que ser melhor que você. Ele tinha que ser melhor que eu. Não só melhor, mas ele tinha que ser perfeito. E se ele nascesse de José ou de Maria, ele não seria perfeito. Você sabe que o sangue da mãe não mistura com o sangue do filho, né? Existe algo que separa o sangue do filho do sangue da mãe. Como é que chama isso? A placenta. O sangue da mãe vem, filtra, a placenta filtra o sangue da mãe, porém o sangue do filho não é o mesmo sangue da mãe. Tem 4 tipos de sangue, não é isso? É o A, ajuda aí, o O e o AB. Quem falou? Ah lá, Estevão, é isso aí. Tem 4 tipos de sangue. E o sangue do filho não é o sangue da mãe. O sangue de Jesus não era o mesmo sangue de Maria. Porque o sangue dele tinha que ser puro. A natureza dele era pura. E Deus até permitiu. O diabo vai lá e tenta. E qual foi a tentação do diabo? Se você é filho, transforma essas pedras em pães. Se você é filho, se lance daqui. O diabo sempre quis tirar a identidade de que Jesus era filho, para que ele não pudesse te salvar. Mas Jesus sempre foi perfeito. Amém?
Jesus sempre foi o Filho perfeito, para que Ele pudesse te salvar. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. E talvez é isso que o diabo fala para você. Você não é filho. Deus não é com você. Porque você erra. Porque você errou. Porque você tem errado. Você não é bom o suficiente. Mas essa noite você veio diante de Deus. E você trouxe o cordeiro. Segurei. Você trouxe o cordeiro. E qual é o cordeiro? É Jesus. Feche os seus olhos. Esse cordeiro é Jesus. E Ele está com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixa. Ele é perfeito. O sangue de Jesus, Ele é perfeito. Jesus, Ele é perfeito. Por você, Ele não te deixa. Talvez nós nos sentimos culpados e tentamos ser pessoas melhores. Nós não somos aceitos quando tentamos ser melhores. Nós somos aceitos quando cremos em Jesus. Senhor, esse é o Natal. É que o Senhor veio ao mundo para nos salvar, para nos dar vida e para nos libertar. Obrigado, Jesus. Que cada um possa te aceitar, possa crer, possa confiar na tua palavra. Eu vou passar um vídeo para você nesse momento. Feche seus olhos. Esse vídeo talvez você já assistiu. Segura um pouquinho. Mas ele fala assim, ele mostra um Deus com você, um Deus que não te abandona, um Deus que está com você a todo momento, a todo instante. Então eu quero que você veja esse filme. O personagem do lado é Jesus. E ele representa aquele que está sempre com você. Abre os seus olhos, pode assistir.